Gabriel Bortoleto, primeiramente é uma honra ter você aqui com a gente, você que tem sido o nosso orgulho na Fórmula 1. Mas para começar eu preciso saber como que eu posso te chamar. Você tem tantos apelidos carinhosos da torcida, Gabi, Bibi, Borboleto, Pertoloco. Qual que você prefere ser chamado? Eu acho que Gabi é o que todo mundo me chama normalmente lá fora também. No Brasil, bom, a maioria dos meus amigos próximos é Bibi, mas isso daí é mais pessoal que me conhece desde pequenininho, é um apelido que eu recebi. Mas acho que Gabi é legal. Então fica Gabi. Gabi, você, desde o início do ano, a gente vê que você é um dos pilotos mais bem relacionados do grid. Você se dá bem com todo mundo. A gente vê no Drivers Parade, você está sempre rodeado numa roda, conversando com muita gente. Você tem o Alonso como uma espécie de coach, mentor. Você tem o Max como amigo. A gente, inclusive, viu no começo do ano você perguntando para o Max que pneu que ele ia largar. Ele até te respondeu. Agora, depois desses últimos resultados, você batalhou contra o Alonso por posição. O Max, na última corrida, você largou na frente dele e terminou na frente dele. Você acha que, de repente, eles começam a te enxergar, não como aquele Hulk que, de repente, estava pedindo alguma dica, mas agora como um adversário, de fato? Eu acho que é difícil falar exatamente como eles estão me vendo nesse momento. Obviamente que eu ainda sou um Hulk, eu não deixo de ser um Hulk mesmo pelos bons resultados que a gente tem tido. Eu acho que o carinho, digamos, que essas pessoas têm por mim e eu tenho por eles, não vai em base ao resultado, obviamente. Se a gente está lutando por um título mundial, é algo muito diferente. Tenho certeza que as respostas iam ser ao contrário da verdade, mas não é o caso nesse momento. Eu estou aprendendo e eles têm me ajudado muito ultimamente, tanto o Max quanto o Fernando. Mas eu acho que com certeza, né? Agora que eu comecei a lutar mais frequentemente por pontos, a visão deles muda um pouco e principalmente eu acho para o Fernando, porque é o cara que está disputando, a gente está quase sempre disputando agora pelas mesmas posições. Eu fico muito feliz de poder disputar com ele, porque é obviamente meu manager e é um cara muito histórico na Fórmula 1, uma lenda, e estar disputando com ele é sempre legal. Você, o Hulk e todo o time da Sauber, vocês têm feito um trabalho excepcional. Com certeza é a equipe que mais evoluiu nesse ano. Teve a chegada do Whitley, teve muita atualização, principalmente do GP da Espanha em diante. Na sua visão, qual foi talvez o ponto-chave que fez essa guinada de performance? Acho que Barcelona foi um momento que a gente trouxe um upgrade muito importante para o nosso carro, que a gente realmente sentiu a diferença absurda quando a gente primeiro que eu só tive upgrade no sábado, né? O Nico teve durante o final de semana todo e eu pude colocar ele somente no sábado, né? Para a gente comparar exatamente se o que a gente estava trazendo ia funcionar ou não. E cara, a diferença que de sexta para sábado, quando eu coloquei aquele pacote, foi absurda. E assim, a gente sabe que o pelotão ali do meio do grid na Fórmula 1 é tão apertado que qualquer décimo que você ganhe já faz uma grande diferença. Então eu acho que foi bem interessante aquele momento. Logo em seguida a gente trouxe outro pacote para a Áustria, se não me engano foram 2 corridas depois. Depois a gente trouxe mais um para Silverstone, que foi um pouco menor. Mas eu acho que esses pequenos pacotes de atualizações, né, ajudaram a colocar o nosso carro na posição que ele está nesse momento. Se a Fórmula 1 passa no ano que vem, talvez por uma das maiores revoluções da história dela com relação a carro, aqui na Stock Car, que é a maior categoria do Brasil, a gente teve essa revolução nesse ano e está passando por esse processo. Na sua visão, qual que é a importância de ter essa renovação, principalmente quando se trata de tecnologia dos carros? Eu acho que a Stock Car, bom, uma categoria que eu adoro assistir primeiro de tudo pela competição, pelo nível de pilotos que estão aqui, né? Eu aprendi muito já olhando essa categoria, eu converso muito com vários pilotos que estão na Stock, sou muito próximo do Gaetano, como acho que muita gente sabe. A gente treina muito no simulador junto, tanto eu na Stock, né, ajudando ele, quanto ele treina comigo de Fórmula 1, então a gente se ajuda. E eu acho que né, a Stock utilizou o mesmo carro durante muitos anos, que sempre foi uma competição legal, mas chega um momento que você tem que dar aquele passo à frente, né? E é o caso da Stock Car no momento. Eles estão trazendo essa nova geração de carros que eu fiz uma pequena parte disso, não sei se as pessoas sabem, mas a questão do volante, tudo, eu desenhei ali junto com o pessoal no começo, né, há muitos anos atrás, quando esse projeto realmente começou e a vontade de fazer acontecer.
E eu acho que é importante, porque os pilotos merecem pilotar carros com mais tecnologia, com mais segurança, né? Porque eu acho que isso é extremamente importante hoje em dia. Se tem alguma batida ou algo, você quer estar em um carro que te mantém seguro, que você não vai se machucar, um carro que é mais prazeroso, que dá para os engenheiros também utilizarem da experiência deles para mexer no carro e cada vez tornar a categoria mais e mais próxima. E eu acho que a Stock Car está passando por esse momento agora que está sendo incrível. A gente tem visto desde o começo do ano, né, a evolução que a Stock Car teve. A gente viu como começou o campeonato com alguns problemas e cada vez, né, menos e menos. Hoje aqui em Curvelo com uma corrida excepcional. Então eu estou muito feliz de ver isso e quem sabe um dia eu sento aí para dar umas voltinhas também. Você já andou nesse carro, inclusive, né? Aliás, você andou no anterior, né? Você chegou a correr aqui na Stock Car. E você também experimentou esse carro novo da Stock Car. O que mais chamou a atenção? Tem muito mais grip, é um carro com muita mais aderência, né, nas curvas, é um carro de verdade. O outro carro era você vira, Para quem transfere. está acostumado com Fórmula, né? Um carro bem mais curto. Exato, mas quando eu sentei no carro novo, assim, eu senti muita mais. E olha que não era nem um carro que estava, né, optimizado, né, em setup, nada. Era um carro que a gente estava andando super alto, um carro com pneus de teste. Então, com certeza, o que eu pilotei, o que eles estão pilotando hoje é muito mais rápido. Mas mesmo assim, a diferença era enorme. Bom, você ouve isso no paddock, todo mundo falando, né, sobre pura aderência de carro e velocidade, é muito mais legal de pilotar. E falando ainda da Stock Car, a Fórmula 1, ela fala-se muito hoje da competitividade, o nível, o quão próximo cada piloto está na Fórmula 1. Talvez seja a Fórmula 1 mais competitiva da história, nesse sentido. Isso é uma característica daqui da Stock Car. A categoria ela sempre foi reconhecida pelo alto nível de competitividade, não à toa a gente tem, como você citou, 4 ex-pilotos de Fórmula 1, vários pilotos que chegaram até a porta da Fórmula 1, além de outros pilotos que vieram direto para cá e fazem frente a esses também. Como que você, como piloto de Fórmula 1, enxerga o nível de competitividade da Stock Car? Olha, não tem nem o que falar. Eu acho que muitos desses pilotos de Fórmula 1, como você disse, estão aqui e não é que eles estão ganhando com a mão para trás, entendeu? São pessoas que foram excepcionais na Fórmula 1 e, né, no caso do Rubinho, que já é campeão da Stock Car, mas ele não é que ele ganha com dominância. É difícil, é muito competitivo. O próprio Felipe Massa, um grande piloto na Fórmula 1, um grande piloto na Stock Car, que ano passado mostrou uma temporada incrível e esse ano, né, tem mostrado muita velocidade também. Então é um cara que você vê que é muito competitivo e pilotos como o próprio Daniel Serra, cara, o cara corre lá fora nos campeonatos, né, de GT. Venceu o Le Mans várias vezes. Exato, é um cara que ganha lá fora capaz com mais facilidade do que ele ganha no Brasil, então mostra o nível. Então acho que assim, é muito legal ter isso no Brasil. Talvez as pessoas não veem o quão competitivo é, assim, nos tempos você consegue ver, mas assim... Qual difícil era? Porque, cara, é tão apertado, e os carros são o mesmo chassi para todo mundo, o mesmo motor para todo mundo, você só pode mexer no setup, então é como uma categoria de base de Fórmula 1, é como a Fórmula 2, Fórmula 3, entendeu? Você tem que realmente fazer a diferença na pilotagem, obviamente tem diferença de equipe, normal, mas é um trabalho que você faz com a sua equipe. Falando agora de Audi em 2026, você é um piloto Sauber nesse ano, mas o quanto de Audi tem já por trás da estrutura, se ainda vai ter alguma mudança significativa, alguma mudança técnica, seja de pessoa ou de alguma infraestrutura? Eu acho que a gente já tem reestruturado a equipe de uma maneira bem agressiva, eu diria, ali, né? Muitas pessoas novas entrando, o próprio Jonathan, né? O próprio Matia, que entrou ano passado, a quantidade de pessoas que a gente está trazendo agora e vai trazer para o futuro, que não são pessoas públicas ainda, mas eu estou muito confiante com o que a equipe tem feito e sinceramente eu tenho uma ótima perspectiva pelo futuro da equipe. Eu sei que a Audi vai ser uma equipe grande na Fórmula 1, é só uma questão de tempo, é uma questão de trabalho. A gente viu, né, com essa administração nova, como a gente começou o ano e como a gente está agora, não é normal. Um pulo desse em meia temporada na Fórmula 1, e isso é muito da equipe, né, dos chefes, dos mecânicos, dos engenheiros, das pessoas que trabalham na fábrica. Obviamente nós pilotos temos uma parte nisso, mas sem o trabalho de todo mundo por trás, nada desses resultados seriam possíveis. Então eu acredito que a gente está numa boa direção, eu acredito que a equipe está unida, está animada, né, e assim, não tenho o que falar, a Audi, tudo que eles fizeram no esporte, eles foram campeões. E a ambição da Audi na Fórmula 1 não é diferente. É só uma questão de trabalho, como eu disse, e tempo, que o nosso objetivo é claro e o que a gente quer conquistar. Para fechar, você
aproveitou essa oportunidade de vir para o Brasil para dar um pulo aqui na Stock Car. Do que você está vendo como evento, como categoria, carro, regras, se você pudesse escolher algum ponto da Stock Car e levar para a Fórmula 1, tem alguma coisa que você gostaria, que você viu aqui que você gostaria que tivesse lá? Os fãs. Não, assim, agora brincadeiras à parte, óbvio, eu acho que tem muitas coisas positivas da Stock, agora eu teria que parar para pensar, obviamente, em algo. A Fórmula 1 é uma referência para o mundo inteiro e eu acho que é ali, né, a base onde todo mundo quer chegar, mas eu acho que a Stock Car tem ótimas, né, pessoas que trabalham na Stock Car em si, o evento cada vez tem crescido. Eu acho que pelo que eu vi há um ano atrás ou há 6 meses atrás, não sei, quando eu vim a última vez, faz um bom tempo, e assim, ver o crescimento. Pô, hoje eu entrei no paddock e eu fiquei impressionado. Eu falei, caraca, isso daqui realmente tá parecendo Fórmula 1, a entrada, tudo. E você sabe, você deve estar se referindo à Alameda, né, aquela Exatamente. parte verde, tudo que tá lindo, e foi uma inspiração numa corrida sua, pelo que eu fiquei sabendo, foi uma ideia vinda lá do GP de Abu Dhabi, que o Enzo olhou e falou, nossa, gostei, vou tentar Ele e fazer de meu certa pai, eles vão forma nas aqui. corridas lá, eles ficam tirando foto de tudo, entendeu? Aí eles ficam tirando, ficam o dia inteiro com o celular. O que você tá fazendo? Ah, tô tirando foto, pegando ideia. Mas tem bastante coisa que eles fazem, assim, nesse sentido, e eles têm trazido. Obviamente que eu gosto do conceito da Fórmula 1, que cada um faz o seu próprio carro e tudo. No momento não é favorável pra gente, porque a gente não tá podendo ganhar, né? Eu acho que quando todo mundo tem o mesmo carro fica um pouco mais competitivo, mas eu acho que o conceito da Fórmula 1 também né, as montadoras estão lá exatamente por isso, porque cada um tem a oportunidade de montar o próprio carro, motor, e vence o melhor. Então a gente está nesse sentido. São dois conceitos diferentes, que os dois funcionam muito bem, e vamos ver o que o futuro espera. Gabriel, muitíssimo obrigado pelo tempo. Você é um orgulho para nós, que somos brasileiros, gostamos de automobilismo, mas com certeza está inspirando muitas pessoas ainda que vão entrar no automobilismo. Obrigado. Parabéns pelo que tem feito e continuaremos na torcida aqui. Muito Valeu. obrigado. Valeu. Obrigado.